Você já imaginou o que aconteceria se um pai bilionário, no final da vida, reunisse os filhos aí para contar um segredo que pode mudar todo o futuro dos filhos ali? Então prepare-se para uma história onde a gente vai falar de filosofia, de reviravolta, de drama, que é surpreendente. Um feriado prolongado, os filhos do Theo Fester, que é um milionário do Vale do Silício, um bilionário do Vale do Silício, nos Estados Unidos, eles são convocados aí para o encontro com o pai, dentro de uma propriedade que eles não conheciam, uma propriedade muito grande, um castelo no meio da floresta nos Estados Unidos, e eles não tinham ido, chegaram de helicóptero, né, cada um chega no seu próprio helicóptero, são muito ricos, sendo recebidos por uma pessoa que eles não conheciam, uma jovem ali misteriosa, que acontece ali uma tensão muito grande na hora que eles chegam e já não encontram o pai. Então a tensão ali é palpável e uma pergunta enigmática aguardava eles, né? Quantos cárceres existiam em seu mundo? Quantos cárceres mentais? Estava escrito bem na entrada da sala desse castelo. Durante o jantar, eles encontram com o pai no jantar, o pai está esperando eles ali numa sala grande, né, misteriosa, com mesa cadeiras ali para 22 pessoas ali, mas está o pai, os 3 filhos e 2 convidados dos pais ali misteriosos. O Theo Fester, ele revela estar com câncer terminal, ele já era idoso e tinha apenas ali 3 meses de vida. E ele compartilha uma analogia poderosa. Ele estuda sobre o seu câncer, né? As células cancerígenas ali no caso, são como indivíduos egoístas. Ele estuda bem a biologia da coisa ali, e ele fala que as células cancerígenas, elas buscam apenas o próprio benefício. Acabam destruindo o organismo do ser humano, que sustenta as próprias células. E essa metáfora serve como crítica ao comportamento humano e à sociedade egoísta. E ele começa a falar de um legado final que ele quer deixar, que é um projeto, que é o projeto Prisioneiros da Mente. É uma iniciativa científica, tem um psiquiatra que é chamado de Dr. Marco Paulo e a doutora Sofia, que puxa esse projeto, e o objetivo é monitorar ali as pessoas, monitorar e prevenir pessoas com comportamentos violentos e autodestrutivos ali por meio da tecnologia avançada, que é fazer um monitoramento dessas pessoas, com satélites e microchips, é um grande projeto. E ele propõe para os filhos ali investir 99% de sua fortuna nesse projeto, deixando apenas 1% para os filhos. Então, num certo momento da reunião, antes dele falar desse projeto, os filhos ali recebem a notícia ali que ele está com câncer terminal, ficam preocupados ali, abraçam o pai, ficam emocionados, choram, mas depois eles já pensam que aquela reunião ali é para a herança, para dividir a herança dos 3. Como o pai criou os filhos muito ligados à parte material, ele criou grandes empreendedores ali, que iriam herdar mais de 30 bilhões de dólares, né? Estavam ansiosos para saber como é que ia ser dividida essa fortuna, e o pai dá um soco nos 3, falando que ia doar 99% da fortuna dele para esse projeto Prisioneiros da Mente. No início, antes dele falar que ia doar 99%, ele pergunta para os filhos quanto que eles acham que ele deveria doar. Ele fala do projeto para os filhos acham o projeto interessante, aí um dos filhos vai e fala para ele para doar ali, somente ali o que ia pagar de imposto, né? Outro fala para doar $1 milhão, outro fala 3 milhões de dólares no caso, mas no final, eles, como sabem que o pai era muito seguro, eles deixam na mão do pai, falam: pai, você pode decidir quanto que vai doar, e o pai surpreende eles falando que vai doar 99%, e eles assustam ali, naquele momento, que eles ficam surpresos e desconfortáveis naquele momento, questiona a decisão do pai, as mensagens ali, eles trocam mensagem entre eles no celular ali na reunião, sem o pai saber, de desconfiança, preocupação com a herança, e apesar das palavras de apoio,
fica claro ali que o apego ao dinheiro ainda prevalecia. No início eles estavam preocupados com a saúde do pai. Depois que o pai deu a notícia dessa doação, eles ficam preocupados apenas com a herança. E começam a achar que os psicólogos que estão ali, o Dr. Marco Polo e a Sofia, que fazem parte do projeto Prisioneiros da Mente, queriam explorar o pai e roubar os milhões da conta do pai. E ele encerra a reunião, destacando ali que a maior herança que ele poderia deixar para os filhos não é material, mas sim uma reflexão sobre o comportamento humano e também a necessidade de mudança. Ele espera que mesmo após sua partida, os seus filhos possam comprometer e abraçar o legado. Conclusão, isso mostra que as pessoas, a gente às vezes quando cria os filhos ali, tem que criar eles não tão apegados, a parte material é importante para a sobrevivência, para a felicidade, mas a questão do apego faz com que os filhos ali nem se preocupavam ali com os 3 meses de vida do pai, estavam preocupados com a herança. Como os filhos iam ficar apenas com 1%, eles iam ficar com cerca de 300 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de dólares para cada um. A maioria das pessoas no mundo não teria acesso a esse dinheiro. E como eles foram muito preparados, eles poderiam, com esses 100 milhões, pensar que poderiam fazer mais fortunas. Mas o principal, eles esqueceram da saúde do pai. Isso mostra qual que é o verdadeiro sentido da vida. Pensar no que construiu de patrimônio ou pensar no que construiu de afeto, de amor, de carinho, de relacionamento com os familiares dele naquele momento. Os filhos ali com o egoísmo e o pai assume que não soube criar os filhos de forma adequada. Essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje. Forte abraço.